libertando os nossos sonhos, libertação dos sonhos. Amém? João capítulo 4, e o título hoje é Liberando a Adoração. Liberando a adoração. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou em quem falo contigo. Só essa parte. Teve um culto atrás, eu preguei sobre a mulher samaritana e eu disse que Deus ele usa pessoas, geografias, como não digo uma nomenclatura, mas um sinal do Espírito que age naquela região. Aponta para uma regência. Quando você vê várias pessoas andando com uma roupa muito rasgada, irmãos, entenda o seguinte: existe uma pessoa ser pobre. Quem entende isso? Significa que a pessoa é pobre, que a pessoa é miserável, que a pessoa tem um demônio na vida dela. Quem entende isso? Não existe isso, irmãos. Jesus ele veio numa condição de pobreza. Jesus ele nasceu num lar pobre. Ele veio nessa condição. Quem entende? Agora, existe o espírito da miséria.
Então o camarada tá todo rasgado, com os cabelos todos desgrenhados, andando com as unhas todas sujas. Aí tu já vê que é uma atuação maligna. Entendeu? Então você faz uma leitura, tu vê várias pessoas dessas andando na rua. Aí tu vê várias casas nesse estado. E aí você vê várias casas que são humildes, mas estão arrumadinhas. Mas tu vê aquelas todas caindo ao pedaço. Você começa a fazer uma leitura de qual espírito rege naquele lugar. E você começa a ver, não é isso? Começa a fazer um mapeamento espiritual. Então, ele acaba se manifestando e fisicalizando. Você começa a ver o ambiente sendo manifestado. Você vê, por exemplo, quando você entra, vai para o lado de Caxias, até mesmo aqui em Nova Iguaçu, mas principalmente Caxias, quando você entra na Washington Luiz, do lado direito você vê motel, do lado esquerdo você vê favela, e muitas favelas. Você está entendendo? Comunidades, mas não é só por causa da comunidade, mas é pela condição que a comunidade está. Está entendendo? Então, o que você vê? Você vê espírito de pobreza e você vê espírito de prostituição. Logo na entrada da cidade, é o cartão de visita. Só não entende quem não tem uma visão espiritual ampliada. Então, quando você vê uma mulher, Jesus chega para conversar com ela, ela tem 5 maridos, dentro de um contexto oriental. Um contexto oriental, onde uma mulher casava, até 20, 30 anos atrás, quando uma mulher casava e separava, irmãos, ela era repudiada pelo pai, pela mãe, pela família inteira. Imagina dentro de um contexto ocidental. Agora você imagina dentro de um contexto oriental, onde até hoje eles são chauvinistas à beça, machistas à beça. Há 2000 anos atrás, uma mulher casar 5 vezes. Isso é uma incoerência, irmãos. Você vê que, de fato, essa mulher, ela casou 5 vezes, de fato. E agora o que ela tem não é dela. Você está vendo? Ela está com um homem agora que nem marido dela não é mais. A gente entende isso. Agora, você vê uma entidade trabalhando na vida daquela mulher. Tu vê um espírito se aproveitando de uma carência daquela mulher. Qual a carência? Ela não tinha uma carência de arrumar um marido. Ela tinha uma carência de adorar a Deus. Porque naquela época ali, no lado de Samaria, principalmente na região de Sicar, onde ficavam os sicaritas, naquela região ali tinha muitos deuses pagãos. E esses 5 maridos, eles representam 5 entidades que agiam naquela geografia, como Dagon, como Astarote, como Baal e tantos outros. Então essa mulher, ela adorava 5 deuses, existia 5 deuses naquela geografia, tanto que essa mulher, ela não tem nome, o nome dela é Samaritana, porque ela representa o espírito daquela cidade. A Bíblia deixa bem claro. E quando Jesus ganha aquela mulher para ele, quando aquela mulher se rende a Jesus, aquela mulher vai lá e prega na cidade, e se você ler o texto adiante, a cidade toda aceita Jesus em menos de meia hora. Ou seja, quando Jesus ganhou aquela mulher, ela derrubou o principado e a cidade toda se rendeu ao Senhor. Aquela mulher ali era uma representação de um principado que agia de idolatria naquele lugar. Quando Jesus ele vai para o outro lado, ele passa pelo deserto. Irmãos, era difícil alguém passar por aquela região, porque foi por aquela região que Jesus conta a história do bom samaritano e um homem que ele é atacado por ladrões ou salteadores. Passar pelo deserto era perigoso. Então Jesus ele para na beira do poço para ter um diálogo com aquela mulher. Primeiramente, irmãos, beira do poço era lugar de arrumar casamento. Nenhum homem parava na beira do poço. Todo homem que parava na beira do poço, ele parava para arrumar casamento. Jacó arrumou Raquel na beira do poço. Moisés arrumou Zípora na beira do poço. Quando Eliezer foi buscar uma esposa para Isaac, que Abraão enviou ele parou na beira de uma fonte d'água e ficou esperando Rebeca, uma mulher, servir ele, e disse: aquela que me servir e tira água para os meus camelos e para os servos e tudo mais, essa é a mulher do meu senhor. E Rebeca foi ali e tirou mais de 400 baldes de água, irmão, para descedentar aqueles camelos. Você está entendendo? Logo em seguida ela casou. Tem mulher que não casa por causa disso, não tira nem um balde d'água, mas isso é outra mensagem. Glória a Deus, né? Amém. Agora, olha que tremendo. Então as mulheres, elas iam para a beira do poço. Agora imagina uma mulher que já tem um trauma, teve 5 maridos, e agora um homem manda os discípulos ir embora e fica sozinho com aquela mulher. Ele pensa, por que a mulher imagina a mulher pensando, esse cara dispensou os discípulos dele, aqueles homens, ele vai flertar comigo, né? Há uma resistência. Aí Jesus pede, me dá um pouco d'água. Ela pensou, pronto, vai pedir outra coisa agora.
Por que tu está falando comigo se você é judeu e eu sou samaritana? Porque os samaritanos não lidam nem com os judeus, quanto mais o judeu não fala nem com mulher direito, quanto mais com o samaritano, que é um povo que tem aversão ao judeu e o judeu ao samaritano. Mas Jesus, ele para ali e começa a conversar com aquela mulher e há uma comunicação, porque o primeiro princípio de libertação, irmãos, é a comunicação. Quem entende? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, quem está ali na beira do poço? Nada mais, nada menos que a própria palavra, o próprio verbo. Então, melhor do que ouvir a palavra é ouvir a palavra direto da palavra. E aí Jesus começa a falar ali e começa a falar de água. A água é o Espírito Santo. Fala de lançar o balde fundo, fala de profundidade. E a mulher fica envolvida pela conversa e Jesus envolve ela e ela fica interessada, sabe? E ela fala assim, Senhor, mas tu não tem de onde tirar água. Ele diz, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você lhe pediria água e eu te daria uma água que ia jorrar pela vida eterna. E a mulher, já cansada de ir no poço trabalhar, diz, Senhor, me dá uma dessa água para eu não ter que vir mais aqui buscar. Porque toda vez que eu venho aqui eu arrumo um marido. Irmãos, se essa mulher ela tivesse simplesmente sedenta por marido, quando Jesus se revelou um profeta, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Aonde que eu tenho que adorar? No monte ou em Jerusalém? Irmão, se uma mulher tem 5 maridos e ela está sedenta, querendo, fazendo campanha à igreja para arrumar um casamento, se ela já teve 5 casamentos e agora o que ela tem não é o dela, ela está flertando com o camarada ainda, ou seja, e você descobre que aquele homem ali é o profeta, qual é a primeira pergunta que você vai fazer para ele? Senhor, esse homem que está comigo, ele vai casar comigo ou não? Me revela logo aí, porque senão eu vou largar ele, não era isso? Não, mas a primeira coisa que ela pergunta, Senhor, onde que eu tenho que adorar? Então essa mulher tinha muito mais desejo de crise existencial e desejo de adorar a Deus do que lidar ao homem. Entende, irmão? A carência de Deus te faz se jogar no braço de qualquer pessoa. Quando uma pessoa está satisfeita em Deus, Deus é completo, Jesus é suficiente. Jesus consegue suprir uma pessoa em tudo, até com que essa pessoa encontre a pessoa perfeita para ela. Por isso a palavra do Senhor diz, buscai o reino de Deus, Jesus disse isso em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, seu trabalho, seu casamento, tudo, quem entende? Porque Jesus, ele é uma fonte, ele é completo, e ele nos sacia em tudo, e ele vai colocando tudo no lugar, quando eu busco diretamente ele. Então essa mulher, ela tinha muito mais sede de adorar. Então, irmãos, ela buscava um homem, o que só Deus poderia dar para ela, mas era uma adoradora, quem entende? Só que essa mulher estava sendo manifestada nela uma entidade maligna que agia naquela cidade de cinco deuses. Entenda isso, irmãos, para você ter uma ideia do que eu estou falando, é uma realidade. Porque a palavra Baal significa dono, e Jesus, o Messias, ele é o nosso noivo. E Deus, ele descreve o povo de Israel como a sua esposa, e o povo de Israel é a sua mulher, e Deus é o seu marido. E a igreja é a noiva, e Jesus o noivo. Então tem essa prefiguração de Deus e a igreja como noiva, e Israel já estabelecido como mulher, está entendendo? Por isso que nós, quando nós pecamos e afastamos do Senhor, não somos chamados como adúlteros, porque ainda não casamos com Cristo. Quem entende? Mas o povo de Israel foi chamado de prostituta e adúltero quando pecava, porque Deus já desposou eles no deserto quando tirou do Egito. Eu vou levar eles para o Egito para casar, para o deserto para casar comigo. Então o povo de Israel é eleito de Deus, então já foi escolhido, já é aquele casado, já é um povo aliançado. Eles fizeram uma aliança com o Senhor. Isso que era a aliança, aliar. Quem entende, irmãos? Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, entenda, quem está pegando aí essa mensagem? Quem está entendendo? Essa mulher, ela tinha um desejo de adorar. E olha o que Jesus disse, mulher, ora vem. Aonde que eu tenho que adorar? No monte em Siquém ou lá em Jerusalém? Jesus deixou bem claro para ela, mulher, nós sabemos muito bem a forma de adorar, porque nós somos judeus e a salvação vem dos judeus.
Mas eu quero te dizer uma coisa: hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem aqui nem ali, mas adorará em espírito, porque Deus é espírito, e importa que alguém que quer adorá-lo, adore em espírito e em verdade. Agora olha só que tremendo, gente, como que Deus é maravilhoso. Deus não liberta essa mulher de um jugo, de uma procrastinação ou de erros sequenciais de casamento. Jesus libera a adoração dessa mulher, porque, imagina, irmãos, existem verdadeiros adoradores que estão adorando deuses falsos, e existem pessoas que não estão adorando, são falsos adoradores, que estão adorando um Deus verdadeiro. A verdade é essa, irmãos. Existem pessoas agora em várias religiões aí com uma sede tremenda de buscar Deus. Estão lendo livros de bruxaria, estão buscando coisas porque eles querem buscar Deus. Eles não têm uma direção, mas a alma deles estão sedentos por adorar. Esses são verdadeiros adoradores. Você fala para eles assim: fica 7 dias sentado num rincão, sei lá o nome, fica sentado aí, não vai comer nada. O cara está sedento porque foi essa a orientação que deram a ele. Ele não conhece a verdade e ele está ali submetendo a tudo, ele quer. Quem está entendendo? Ele é um verdadeiro adorador, só que ele está adorando errado. E aí, essa verdadeira adoração, ela atrai o favor de Deus, e Deus arrasta alguém para poder pregar para aquela pessoa, e diz: não, uma pessoa com uma adoração pura dessa e tão honesta, ela não merece ficar adorando um Deus errado. Ele tem que adorar o Deus correto, o Deus certo, o único Deus. E sabe, entende? Essa mulher, ela tinha um desejo de adorar tão grande, que ela foi uma catalisadora de bênção. Jesus atravessou o deserto só para encontrar com ela, para liberar a adoração dela. Adorar é muito mais do que falar, irmãos. O negócio é que o diabo, ele quer roubar a nossa adoração. Entenda, o Satanás, ele nasceu para adorar, ele foi criado para adorar, ele era regente. Quem entende isso, irmãos? Ele queria adorar, então ele foi destituído de todo o direito de adorar. E ele ainda tem desejo de adorar, mas não adorar verdadeiramente. Uma adoração mentirosa. Porque imagina só, uma cadeira, irmãos, ela tem um propósito. E se você corta o pé da cadeira, ela continua sendo uma cadeira, mas sem propósito, mas ainda é uma cadeira. Ele nasceu para adorar, a adoração dele não é mais aceita por Deus, mas ele ainda tem desejo de adorar, só que ele não pode adorar. Quem entende isso? Agora você vai entender por que ele tem raiva de quem adora. Irmãos, quem adora não é só quem canta, porque se fosse assim, o mudo não poderia adorar. Adoração é uma expressão de vida. Quando você estende as mãos, ou quando você canta, ou quando você dá um bom testemunho dentro da sua casa, ou quando você nega o pecado por amor de Deus, isso é uma adoração. Efésios 1:12, porque nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Quando você renuncia o pecado, isso é uma adoração. É uma expressão de vida. Agora também existe o louvor e a adoração. Por isso que no inglês, worship é adoração, praise é louvar. É muito diferente, são duas palavras distintas, adoração e louvor. Agora olha só que tremendo. Mas a Bíblia diz que quando, em Jó capítulo 1, quando os anjos subiram aos céus para adorar o Senhor, Satanás subiu no meio. Ele tem acesso não ao céu, mas às regiões celestiais. E ele entra na presença de Deus. Os anjos entram na presença de Deus e ele entra junto. Só que entenda, talvez na mente satânica dele, ele pensou o seguinte: irmãos, quem entende que a gente está numa série de palavras de libertação, e não tem como não falar de libertação sem falar do diabo. Eu gosto de pregar a palavra de Deus, mas a gente tem que denunciar ele. Se eu não falo dele, eu não denuncio ele. Eu tenho que denunciar ele, apontar ele, a atuação dele para que ele venha a ser desbaratado. Então ele sobe no meio dos anjos, só que Deus identifica uma adoração falsa, irmãos, entrando no céu, quem entende? Tinha milíades de anjos e Deus diz: Satanás, da onde você vem? Me descobriu aqui, né? Te descobri, não, eu sou onisciente. Você fala Deus dizer, eu sou onisciente. Antes de você pensar em subir, eu já sabia. O satangôs vai vir. Ah, né?
Aí ele veio querendo tirar um discurso Jó, né? Não sei o que lá. Eu não vim aqui para adorar, não. Sabe como é que é? É o mentiroso, né? Mas é o desejo dele adorar. Eu vou entrar no meio da adoração. Só que Deus separa. Quem está entendendo? Então, Satanás tem uma forma de oferecer uma falsa adoração. Ele não é capaz de adorar. Mas ele tem o desejo de adorar. Não um verdadeiro desejo de adorar. Mesmo que seja uma adoração falsa, mas ele sente desejo, porque é a essência dele. Quem entende? Então ele ganha legalidade quando uma pessoa está oferecendo, está sedento por adorar, igual essa mulher samaritana. Então ele coloca um Deus falso diante daquela mulher e é adorado através daquela mulher. E ali, irmãos, ele também incorpora na mulher. Ele tanto faz ela adorar, como ele também adora através dela. Mas não é o verdadeiro Deus. Esse ainda é um ciclo vicioso aqui, o nível aqui embaixo. Mas uma forma que o inimigo tem de roubar a adoração é quando ele consegue colocar um levita em pecado em cima do altar, e aí o levita adora e ele está em cima do altar adorando a Deus através de outra pessoa. E aí Deus não pode mais impedir esse homem de adorar, porque ele está incorporado num homem que está em pecado, que viveu uma vida de pecado, que é adúltero, que é mentiroso, que é pornógrafo, que é enganador. Aí ele sobe no altar e adora. Você já reparou que todo levita, santo, homem de Deus, ele é tentado a largar o altar? O diabo fica, está cansado, não faz mais não, bate desânimo. Mas todo pecador, ele não sai do altar, porque o diabo mantém ele ali. O diabo mantém ele ali. Ele é pecador. Por isso, quem tem que tirar ele do altar é o pastor. Orar e jejuar para Deus revelar o pecado. E quando Deus denunciar o pecado, o pastor tira. Opa, disciplina. Porque a única forma que o diabo tem de adorar é através do corpo de uma pessoa que não teme ao Senhor. Seja dança, seja louvor, seja até você sentado aí quando levanta a mão para adorar em pecado, ele está adorando através de você. A questão é que no seu coração é o teu altar. Você é responsável por esse altar. Eu não sou. Agora, esse aqui, eu sou pastor, eu sou responsável por ele. Está entendendo? Então, quando um pastor deixa alguém subir no altar em pecado, ele está permitindo essa pessoa adorar Satanás. Satanás adorar a Deus. E Deus está identificando dos céus. Se o diabo entrou no céu, no meio dos anjos, ele identificou a falsa adoração, irmão. Quanto mais ou a adoração subindo da terra. Quem entende isso? E aí Jesus, ele identifica, ele entra e ele liberta essa mulher. E essa mulher é liberta a adoração dela. O que Jesus fez? Jesus libertou a adoração dela. Quando revelou a verdadeira adoração. E ali ele disparatou os 5 principados que regia a cidade inteira. E quando os discípulos vêm, se você olhar o restante do capítulo, os discípulos estão vindo e Jesus disse: vocês não dizem que falta 4 meses para a colheita? Levante os olhos e vem, porque os campos já estão brancos para a colheita. E era a cidade inteira que tinha se rendido ao Senhor. Quero te dar um outro exemplo. A Bíblia diz, no livro de Marcos, que Jesus enfrenta uma grande tempestade junto com os discípulos. E ali, os discípulos estão desesperados. Jesus dá uma ordem, acalma a tempestade, aplaca a fúria da tempestade do mar. E quando ele chega no outro lado do mar de Tiberíade, ele encontra com um homem gadareno, um homem de Gadara, que tinha mais de 2.000 demônios no seu corpo, uma legião, são 6.000 demônios. E aquele homem habitava outrora nos montes, outrora nos cemitérios, e provavelmente comia vísceras humanas. Aquele homem saiu quando Jesus parou, porque nenhum espírito consegue dominar a mente de alguém em 24 horas. Então aquele homem tinha necessidade e desejo de adorar. Por que você está falando isso, apóstolo? Porque a Bíblia diz que uma hora ele estava no monte, outra hora ele estava no cemitério. Quando ele tinha um momento de lucidez, ele ia para o monte para buscar a Deus. Mas quando o diabo governava ele, levava ele para o cemitério novamente. Então, irmãos, primeiro princípio, nem todo mundo que está no monte é cheio do Espírito Santo, não. Cuidado, hein? Ouve o seu pastor, para de ficar ouvindo profecia no monte. Porque até espíritos sedentos por libertação vão para o monte buscar a Deus. Não estou dizendo que é todo mundo não, irmão. Eu também oro no monte.
Mas também não fico entregando profecia para todo mundo lá em cima. Eu vou lá buscar o Senhor. Se Deus te deu o dom de profecia, profetiza. Se Deus mandou, fala. Amém, irmãos? Não oculta, não. Mas cuidado, seja criterioso. Quem viu a live de Ouve a Voz do Seu Pastor? Ninguém está vendo Café com Cristo, só um grupo de pessoas, né? Tem gente que está dormindo demais, irmão. É ou não é? Mas tem um povo aqui que está alerta. Glória a Deus. 7h30 da manhã, te espera você lá, em nome de Jesus. Agora, a Bíblia, que é interessante, que aquele homem, ele corre para adorar Jesus. E ele cai de joelho, mas quando ele cai de joelho para adorar Jesus, não é isso que a Bíblia diz? Ele vem correndo e cai de joelho. Quando ele cai de joelho para adorar, o diabo toma a conta da voz dele e ele diz: vieste nos destruir antes do tempo? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele usa as mesmas palavras que aquela mulher lá em Filipe que adora, que fica elogiando Paulo. Esses homens são servos de Deus Altíssimo. Esses homens são servos de Deus Altíssimo. Cuidado, irmãos, eu tenho muito medo dessas pessoas que ficam assim: oh, Deus, meu Pai, Altíssimo Deus. Porque a intimidade não tem que ficar Altíssimo Pai, Altíssimo Deus. Papai já é uma intimidade para quem ama a Deus e anda em santidade. Muita demagogia na oração, eu falo: meu Deus do céu. Só a graça, só a misericórdia. Agora, se liga só. Quando ele vem adorar, Satanás entra no meio, tá entendendo? Ele quer receber adoração. Só que Jesus identifica e diz: qual o teu nome? Jesus não entrevista em espírito, mas Jesus quis mostrar para ele: eu tô ligado que não é ele que está me adorando. Eu quero saber qual o teu nome. Nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Está entendendo? Então não tem como, irmão. Jesus, ele vai identificar o que é uma adoração de um homem e o que é um espírito. Agora, Jesus liberta aquela pessoa, o espírito vai embora e só fica o adorador. O verdadeiro adorador, não o falso adorador. O Pai adora, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, o que adoram o espírito em verdade. O que é espírito? O que é aquele que adora em espírito e em verdade? É aquele que não é aquele que abre a boca simplesmente, mas é aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem um coração limpo, que tem mãos limpas. Sabe, existem muitas pessoas que não conseguem, irmãos, destravar na sua vida espiritual porque não adora. E não adora porque a adoração não é verdadeira. A adoração não é verdadeira porque está contaminada com o pecado. Entenda, a libertação tem muito a ver com a adoração. Entenda, irmãos, Lucas 13 conta a história de uma mulher que há 18 anos andava encurvada. 18 anos andava encurvada e era um demônio que prendia ela. Eu posso dizer uma coisa? Existem coisas e atuações na vida de pessoas que a pessoa já começa a achar que é normal. Você sabia disso? Ah, tudo é normal, as pessoas se tornam natural. Ah, crente espiritualiza tudo. Irmãos, numa boa, eu prefiro um crente que espiritualiza tudo do que um crente que materializa tudo. Ah, tudo é demônio, irmãos. É melhor o cara pensar que é tudo demônio e já sair repreendendo, porque também se não for, pronto, repreendeu. Agora aquele crente que não tem nada a ver, tem nada a ver, isso nada a ver, isso tem nada a ver. O diabo só está tomando conta da vida dele e da família dele. Está entendendo? Então você tem que ter uma visão espiritual do que te cerca e começar a liberar a palavra de poder e de libertação dentro da tua casa. Quem entende isso? Então aquela mulher, ela começa com um negocinho, né? Aí dá uma dorzinha na coluna, a mulher baixa um pouquinho assim, ai meu Deus, só aqui nessa posição que para de doer. Quando estica, ai, dá uma dor insuportável. Aí o diabo vai, pesa mais um pouquinho, meu Deus, quando eu estou assim, para de doer. Não é assim a dor? Quando a gente cede a ela, para de doer? Que é sentir dor na perna, dor no corpo, que tu manca? Por que tu manca? Porque tu manca dói menos, é ou não é? Aí você ali alivia a dor, então tu está mancando, ou então tu está se curvando, e ela foi se curvando, essa minha escoliose, aí ela vai se apropriando, essa minha lordose, essa minha escoliose, minha enxaqueca, a minha, pronome possessivo, aí vira dela mesmo. Tem gente que já se apresenta assim, né? A minha isso, essa minha dor no joelho, tá amarrado, irmão. Sai de reto, Satanás. Nunca vi isso. Quem entende? Aí a pessoa já se apropria. Eu aprendi com o Paul Yang-Shu, irmão,
que lá em casa nem falar, tô morrendo de fome, eu falo mais. Eu falo, eu tô com fome. Não tô morrendo, eu tô com fome. Cuidado com a palavra. Porque aí você morre mais rápido. Toda vez que dá fome, o diabo entra na sua vida. Quando tu fala, tô morrendo, ele te coloca, vai te colocando uma doença, a doença. Tá morrendo e também tá com fome. Vai liberando morte na sua vida. Então, eu estou vivendo de fome. Começa a profetizar, irmão. Quem entende? Quem pode dar uma salva de palmas pro Senhor Jesus? Quem está gordinho fala, estou emagrecendo de fome. Profetiza, irmão. Aí quando for orar, já vai falando assim, vai queimando, Senhor, vai queimando o escolote, vai queimando, vai queimando. Profetiza, irmão. A boca tem poder, irmão. Amém? Glória a Deus. Tem gente aqui que tem muita coisa para queimar, né, irmão? Mas não falta é fogo. Deus é fogo consumidor. Vai consumindo. Glória a Deus. Agora, olha só que tremendo. Essa mulher, Jesus bate de frente para ela, 18 anos. Dona Valdecina é assim. Eu estou criando um nome aqui, porque é possível que tenha alguma Valdecina aqui. Se tem, se identifica, porque a palavra é para você. É você? Amém. Não, cadê? Imagina, Dona Valdecina está lá. Isso é assim mesmo. Tudo é espírito. Eu lembro uma vez que o pastor Vinícius e o Júnior estavam no ônibus. E aí um camarada estava com aquela convulsão, qual é o nome daquele negócio? Epilepsia. E enrolou a língua e começou a sangrar a boca no ônibus, né? Eu sei que existe doença também, tá bem, irmão? Irmãos, entenda. Eu não sou nenhum quadrado, não, irmão. Pelo amor de Deus. Eu entendo que existe doença, disfunção hormonal, disfunção clínica, depressão, são casos clínicos, mas também são casos demoníacos. Também existe sim possessão. Quem entende isso, irmão? E aí, ele entra no ônibus, aí a mulher fala assim, epilepsia, ajuda, desenrola a língua, desenrola de carne, desenrola nada, irmão, ficou um rolo só. Aí o pastor Vinícius falou assim, isso é demônio. Pra quê, irmão? Quase tacaram pedra dentro do ônibus. Vocês crentes, tudo é demônio. Tudo é demônio. E você assim, deixa eu orar. E tava lá, só corre de cá, e a boca do cara sangrando. Aí o Vinícius olhou e disse assim, solta a vida dele agora em nome de Jesus. O cara levantou. Quando levantou, todo mundo dentro do ônibus. Igual o Chaves. Todo mundo sentou e ficou quietinho. Assim, ó. E o Vinícius? Uma vez no Parque Fluminense, irmão, tinha um camarada que queria ir pro encontro, o cara arruma desculpa pra tudo, né? Com o pastor Vinícius não tem desculpa, não. O cara falou assim, não, só não vou no encontro porque minha perna tem um machucado de anos que não fecha nunca. Lembra? Lembra disso? E isso aqui vai ficar me dando trabalho, que fica escorrendo um líquido aqui que dá um cheiro ruim, né? Dá um odor e tudo mais. E eu toda hora tenho que ficar limpando, eu toda hora tenho que sair, vou ter que sair lá para poder limpar. E aí, se isso aqui, no dia que melhorasse, eu ia. Se eu orar por você, esse machucado fechar agora, tu vai para o encontro? Ainda bem que eu não estava perto dele, senão eu ia falar para eu orar. Ainda bem que foi com ele. Aí ele disse assim, eu vou. O pastor Vinícius botou a mão, estava ele e o Júnior, botou a mão, falou assim, em nome de Jesus recebe a cura. A ferida do cara fechou diante dos olhos de todo mundo. Estou exagerando, mano? E o cara não foi para o encontro. Irmãos, entenda o seguinte, a libertação vem na palavra. Mesmo que Jesus disse, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, ainda não crerão se não crerem na palavra de Deus. Quem está ligado? E é a palavra, por isso que eu amo a palavra, irmão, que liberta é a palavra. Quem entende? Depois que tu receber a palavra, pode receber libertação, cura, glória a Deus. Falar nisso, irmãos, quarta-feira que vem vai ter um apóstolo aí internacional que vai pregar libertação de enfermidades, hein? Nem digo quem vai ser, hein? Então, em nome de Jesus, é a apóstolo que vai trazer a palavra na quarta-feira que vem,
Falando sobre cura de enfermidade, libertação na área da enfermidade. Então você vai trazer pessoas aqui, amém? Para serem curadas. E vocês vão ver o milagre. Agora olha só que tremendo, irmãos. Glória a Deus. E aí, de repente, Jesus olha para aquela mulher e diz: Satanás, solta num sábado, solta a vida dessa mulher. E a Bíblia diz que ela vai se endireitando e dando glória a Deus. E ela começa a adorar. Só que se você ler no grego, vai dizer que ela levanta enquanto dava glória. Ela não levantou e deu glória a Deus e adorou o Senhor. Mas quando Jesus identificou o demônio na vida dela e disse: Satanás, solta! Ela já começou a adorar, já levantou dando adoração. Sabe o que está querendo dizer? Que a adoração, o espírito que prendia a vida daquela mulher ali era o espírito que queria roubar a adoração dela. Porque, irmão, perder o direito de olhar para o céu é perder o direito de adorar. Se você não sabe, em países muçulmanos, quando um cristão é preso, eles deixam eles tomar sol 5 minutos por dia e ficam guardas olhando para eles. Se eles olharem para o céu, eles são torturados. Porque eles acreditam, eles entendem que a nossa esperança vem do céu. Então o cristão tem que ficar assim, ó, tomando bom sol assim. Se eles olharem o cristão olhando para o céu, eles torturam ele. Porque o inimigo quer nos oprimir, ele não quer que a gente olhe para alguma coisa que projete Deus na nossa mente. Porque a Bíblia diz que o céu anuncia a glória de Deus e o firmamento a obra das tuas mãos. Aquela mulher estava ali assim, ó, há 18 anos, o diabo não queria deixar ela ver a glória de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo na sua vida está condicionado à adoração. Quando você está passando uma luta, você adora no meio da luta. Quando você está passando dificuldade, você adora. Enfermidade, você adora. Problema na família, você adora. Mas como que uma pessoa adora se ela está oprimida? Então o segredo do diabo não é te oprimir, ele quer te oprimir. Por isso que essa palavra aqui, irmão, é uma chave. A libertação total vem através da adoração. É enquanto adora, Deus vai fazendo um milagre. Por isso Davi era um rei bem-sucedido. Por isso Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele tinha um clamor pela adoração. Davi estabeleceu um tabernáculo novo. Tinha o tabernáculo de Moisés. Ele disse: não, eu não quero usar o tabernáculo de Moisés. Agora eu vou usar o tabernáculo de Davi. E aí ele cria instrumentos de cordas, instrumentos para adorar a Deus, porque ele não era da tribo de Levi, então ele não poderia adorar no tabernáculo de Moisés. Então ele criou o seu próprio tabernáculo, a sua tenda de adoração. E Pedro diz isso: assim diz o Senhor, nos últimos dias o Senhor restaurará as tendas, os tabernáculos de Davi caído. O que está querendo dizer? É a verdade. Quando que o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi que está caída de adoração vai ser restaurada? Através de nós, que somos a descendência deles, da unção profética dele. Quando nós adoramos, a tenda de Davi é restaurada. A adoração. Mas o inimigo quer que os paus do tabernáculo, as madeiras do tabernáculo, fiquem jogadas no chão, porque não cumpre o propósito. Ele quer que a gente fique para baixo. Irmãos, a coisa mais glamurosa, maravilhosa, que rasga o céu, é quando você recebe uma notícia de um boleto que chegou e você fala, você adora. Quando um filho está doente, você adora. Eu sei que é difícil, humanamente é impossível. Mas se você tem uma vida de oração, de jejum o tempo todo, quando chega o dia da dificuldade, você é capaz de adorar no momento de luta. E aí, Satanás, ele entra no céu para adorar, oferecer uma falsa adoração. E aí Deus diz: tem visto meu servo Jó? Aquele ali me adora o tempo todo. E aí você vira um referencial. Quando Deus quer mostrar para os anjos o que é uma verdadeira adoração, Deus mostra a você. Fala assim: vocês me adoram, vocês são santos e conhecem a minha glória. Quero ver você me adorar igual ele, passando luta, não tem nem biscoito para comer dentro de casa, não tem nenhuma carne no dia de jejum de carne. E ele está me adorando. Quem entende? E essa adoração é oculta. Você sabia, amado? Pega essa pix aí que a gente está finalizando. Pastor Tiago, pode se posicionando. Eu quero aquela assim que a pastora Ana gosta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tá bom? Para as cadeias quebrar. Tem poder no nome de Jesus. É só proclamação forte, pastor Tiago. A gente está rindo, mas o diabo está tremendo, irmão.
Porque ele sabe que o fogo vai passar nele daqui pouquinho. Ele está assim, ó, 1, 2, 3, na contagem regressiva. Porque Deus está liberando a adoração aqui. Irmãos, olha só. A adoração, quando ela é liberada, pega essa pix aí, a gente vai fechar aqui. Quando a adoração é liberada, o milagre vem. Irmãos, entenda, Miriam adorou ou não adorou? A Bíblia diz que quando chegou no outro lado, Miriam pegou o pandeiro. Tinha pandeiro naquela época não, irmãos. Pentecostal que puxa essa sardinha pro lado deles, né? Miriam começou a adorar. Irmãos, adorar quando está do outro lado é mole. Por que ela não adorou antes de atravessar? Adorar depois que o milagre acontece é fácil. O mar vermelho se fechou, matou o exército de Faraó. Ei, Miriam, ei, vamos adorar. Mas do outro lado, quem estava no joelho lá, nem direito de orar foi Moisés. Quando ele abaixou para orar, Deus disse: por que está orando? Diga o povo que marcha. Tá, marchar para onde? Todo mundo assim, ó. Se todo mundo morrer, é culpa dele, graças a Deus. Se tudo der errado, é culpa dele. Ele que é o pastor, aí deu certo. Ei, vamos adorar, gente. Ei, roda no poder, faz o quê? Adora antes do milagre acontecer. Adora antes do mar se abrir, que esse louvor vai rasgar o céu muito mais poderosamente.